Fala pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo pra falar pra vocês sobre um dos decks que eu gosto muito, que eu tive muita intimidade pra jogar, assim, e tentar explicar ele pra vocês em menos de 7 minutos. Esse deck é o Unchained, tá? Mas antes da gente comentar sobre o deck em si, eu gostaria de pedir pra você se inscrever, deixar o like, comentários, e talvez considerar se tornar membro do canal por apenas R$ 5, beleza? É só a sua esfirrinha, e vai ser durante um mês, você vai ter acesso antecipado ao grupo, aos vídeos do canal, e vai ter acesso ao grupo de membros, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre o Unchained, né, como eu disse, é um vídeo de apenas 7 minutos, então a ideia é que ele seja bastante papum, sem muita enrolação, para você ter uma noção geral do deck, tá? Se vocês quiserem vídeo mais aprofundado sobre o deck, vocês me falam que a gente pode trazer. Esse aqui foi o primeiro deck que eu joguei com um deck mais sério, assim, um deck mais competente, desde que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! No último ano. E esse deck é basicamente um desses decks que adora ser destruído, né? Essas cartas aqui da primeira linha, né? Em especial os monstros, quando eles estão em campo e são destruídos, eles invocam outro Unchained do deck, né? Desacorrentado. E essas spells aqui, essas traps, quando elas são destruídas viradas para baixo no campo, elas também invocam outro Unchained do deck. E eu acredito que esse deck vai ficar bastante relevante nos próximos dias, porque agora, hoje, dia 14 de abril de 2025, recentemente a gente teve uma banlist. O que essa banlist fez que pode deixar o Unchained realmente importante? Bom, basicamente essa banlist falou, ó, Abyss Dweller não pode mais jogar, tá proibido, então 0 cópias, e esse é um monstro que não deixa ativar efeitos no cemitério, que é o que o Unchained vai fazer quando você destruir ele vai falar efeito no cemitério para invocar outro do deck. E aqui o Shifter, que acabava punindo nem tanto quanto outros decks, mas punia sim esse deck. Por quê? Porque o Shifter faz com que todas as cartas sejam banidas, e aí você não consegue ativar algumas coisas quando elas caem no cemitério, tá bom? E além disso, a banlist também permitiu que o nosso queridíssimo Charvara, que estava limitado a uma cópia, ficasse semi-limitado, ou seja, 2 cópias você pode ter no deck agora, tá bom? Além disso, né, se eu quiser incrementar, posso falar também que saiu a Stampede, uma Rarity Collection, que trouxe o reprint do Engraver, que é esse monstro Fade Light aqui, que basicamente também começa a jogada de Unchained e que é muito competente, fazendo tudo o que ele faz, basicamente em todo o deck genérico. Imagina num deck que é de fato de Fade, ou seja, de demônio, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o deck, como eu disse, essas 5 cartas aqui basicamente são cartas que você quer destruir, para você invocar outro deck. Esse aqui ele entra por invocação especial da mão, destruindo uma carta em campo. Esse aqui é um efeito rápido, ele destrói um outro card em campo. Esse aqui, ele coloca um card Unchained do cemitério virado para baixo no campo e destrói uma outra carta em campo. Essas aqui buscam qualquer carta do arquétipo, mas elas não são consideradas cards Unchained, tomem cuidado com isso. Essa aqui invoca por invocação especial do cemitério ou da mão. Essa aqui você destrói um Unchained do seu lado do campo e destrói um card no oponente. Essa Tour Guide, daqui a pouco eu falo, ela não é do arquétipo necessariamente. Você tem o Charvar aqui. Esses são os monstros pequenos, esses são os grandes. O Charvara, quando ele é enviado pro cemitério, ele do cemitério ele vai pegar uma das traps do arquétipo e vai colocar virado para baixo do seu lado do campo. O Soul, o Abominable, ele vai basicamente, quando ele entrar por invocação normal ou especial, você descarta uma carta da mão e destrói uma do seu oponente sem dar alvo, e ele é um monstro grande. Você tem também aqui o Shiyama, que é um monstro que ele pode destruir uma carta estando no cemitério para ele poder entrar por especial. Beleza? E aí agora eu vou falar do último cachorro grande, porque o Desastre, ele traz uma das grandes características do deck, que é, quando ele é destruído primeiro, ele invoca, ele revive um monstro Unchained, mas o mais importante é que quando ele tá em campo, você pode ativar o efeito dele e tentar fazer link com o monstro do oponente. Então você consome o monstro do oponente para poder fazer sua jogada, e aí você vai ser muito competente nesse deck em fazer a escadinha de link, subindo de link 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você tem aqui monstros como, por exemplo, o Raiva, que é um outro monstro que tem a capacidade de fazer link com o oponente, e isso no turno do oponente. Esse aqui o Angústia faz no seu turno, mas também é muito interessante. E ele especificamente faz link de um monstro Dark, né? O que pode levar a SP ou coisa do tipo. O Yama, ele é um monstro Unchained que começa as jogadas principalmente se você não tá com uma carta de Unchained na mão. E aí, por isso, entra a nossa querida Tour Guide, né? Que ela é basicamente um monstro demônio, não é do arquétipo, mas quando você invoca ela por invocação normal, ela vai invocar do deck, com os efeitos negados, um outro monstro, e quem geralmente você quer invocar é o Rhino. Porque o Rhino, quando ele for pro cemitério, ele vai fazer o efeito de jogar um outro monstro pro cemitério, e aí você começa toda a sua jogada. Esse deck aqui tem 21 cartas de Engine, é uma versão bem próxima da que eu usava quando eu passei o deck pra frente, vendi ele. Tem 4 techs, né? 2 TTT, o Prosperity, o Khaled e 15 hand traps, que eu acho que é bastante relevante, tá bom? Você pode considerar usar o Fendsmith, se você tiver condições financeiras e tiver acesso a ele, tem que usar.
Full Alus a mesma coisa, mas aí tem versões variadas, com Magical Musketeer, por exemplo, o DDD, né, que é o Requiem, que eu já usei durante algum tempo, você meio que começa a sua jogada de Unchained com ele. Você tem a Live Twin, com uma abordagem mais for fun, e algumas cartas aqui que são sugestões que eu tenho vontade, mesmo não tendo mais o deck, de testar. Essa aqui, que é o Arauto Final dos Tempos, basicamente ela faz a mesma coisa que a magia do Fire King, né, você destrói uma carta do seu lado do campo, um monstro, e destrói um card do oponente, e é uma Quick Spell, então é interessante pra Board Breaker você ir no segundo. E você tem aqui os potes, né, esse aqui bane 3 do seu extra deck, você compra carta, e esse aqui você recupera as cartas do cemitério, que é um dos grandes problemas desse deck, porque é um deck que você vai gastando recursos, vai destruindo coisa, e aí daqui a pouco acaba o seu gás. Ele é muito competente em acabar as partidas, mas se você não conseguiu acabar, provavelmente o fim do gás vai ser um problema que você pode enfrentar. Beleza, dito isso, então eu vou mostrar mais ou menos como funciona o One Card Combo e a gente vai comentando como funciona. Beleza, abrimos com uma mão interessante aqui, então eu vou começar com a jogada do One Card Combo, que é com a Guide, vou falar efeito da Guide, vou invocar um outro demônio do deck diretamente, com os efeitos ligados, vou usar os dois para fazer um Yama, o Yama vai falar efeito para adicionar um Unchained, e o Rhino vai falar efeito para mandar um Unchained pro cemitério, beleza? Quando ele vai enviar aqui o nosso querido Shiyama, e para minha mão eu vou adicionar o Charvara, tudo bem? E aí, beleza, e aqui é que começa os combos de Unchained, porque eu vou falar efeito da Spell, para adicionar uma carta Unchained eu vou adicionar essa trap aqui, e aí eu vou setar essa trap e vou começar a destruir. Vou falar o refeito destrói a trap. Quando eu destruir a trap, ela vai invocar um outro monstro Unchained do deck. E aí eu vou invocar o Sarama, e aí a partir disso eu faço todo o combo quanto que eu quiser, assim, basicamente. Então eu vou dar um corte aqui, vou mostrar o endboard pra vocês falarem o que vocês acham, tá? Bom, chegamos ao board final. Eu gastei mais cartas do que eu precisava, né? Eu sei que eu consigo chegar nesse mesmo board com apenas uma carta. Eu acabei me confundindo no meio. Mas o importante é que geralmente você vai chegar com mais outras 4 cartas. E a partir de uma carta você vai ter um board parecido com esse aqui. Significa que você vai ter um César com 2 monstros atachados, né? Toda vez que o seu oponente fizer uma special ou ativar um efeito de carta que faz special, você detacha um e você nega a invocação especial dele. E aí você enviando esse aqui pro cemitério, você vai conseguir setar mais uma trap outra vez. Você tem o Hackeia, que você pode destruir uma carta rapidamente. Você tem aqui o Raiva, que vai fazer link com o seu oponente, vai virar uma SP, vai banir alguma outra coisa. E aí essa trap aqui, você vai destruir um monstro Unchained do seu lado, um monstro do lado do oponente. E com isso você tem mais uma disrupção. E é claro que tem uma forma de passar com esse Yama aqui. Eu só não acertei como. Que é a forma que esse Yama, você bane ele do seu cemitério e você consegue fazer mais uma invocação especial, rebornando o monstro que tá no cemitério, beleza? Então é isso basicamente. A ideia é que você passe com um board com bastante disrupção e ainda com outras 4 cartas na mão, o que é muito interessante. Apesar desse deck brincar um pouco porque leva algumas coisas meio pesadas, ele é bastante forte e bastante competente nisso, tá legal? É isso, pessoal. Eu acabei montando aqui pra vocês a versão mais barata, como eu disse. Vocês têm opções de melhorarem, aumentar a quantidade de alguma coisa que vocês achem interessante no seu deck e adaptar para o local de vocês, beleza? Então, como eu disse antes, deixa o like, se inscreve, comenta. É isso, tamo junto, valeu, é nóis.